Neste vídeo eu vou te mostrar toda a minha evolução em 51 dias aprendendo espanhol. Fica comigo até o final porque os resultados foram surpreendentes. A coisa mais importante na hora de você começar a aprender um idioma é o método. E o método que eu utilizei para aprender espanhol tem um vídeo completo falando só sobre ele, que é o primeiro vídeo da descrição. Basta abrir uma nova guia aí e assistir depois que vocês assistirem esse aqui. E brevemente aqui, só para você entender, ele é um método de aquisição de línguas. O meu foco inicial não é aprender gramática, ficar decorando regra gramatical, nada disso. Meu foco inicial é no listening e no speaking, na escuta e na fala. Essas são as habilidades mais importantes no processo de aquisição, pelo menos no início dele. Depois dá uma balanceada, né? Assim como foi o nosso processo de aquisição de uma língua materna. Sua mãe chegava falando pra você quando você era pequeno: óbvio que não, né? Você foi falando, ouvindo a língua ali, tendo um comprehensible input, um input compreensível. E para simular essa imersão, esse ambiente ideal para aquisição, quem é herdeiro, né, pega um avião, vai para Espanha, vai para o México, vai para tal lugar, passa 3 meses lá, 6 meses lá e tem uma imersão em loco. Só que o que é que eu fiz no método do vídeo? Eu assisti a Harry Potter em espanhol. Jamie, por que Harry Potter? Por que você não escolheu uma série em espanhol? Porque Harry Potter eu conheço todas as falas, né? E isso facilita demais. Até porque eu já utilizei desse método para aprender inglês, para aprender italiano e agora estou usando para aprender espanhol. Essa é a minha 4ª língua já. Minhas primeiras impressões com o idioma foram muito boas. Eu percebi que o português e o espanhol não são tão parecidos quanto eu achava. E percebi também que ter aprendido italiano antes facilitou bastante, porque a maioria das palavras em espanhol ou elas são mais próximas do português ou são mais próximas do italiano. Então sempre vou ter uma base ali para fazer essa assimilação. Inclusive eu comecei assistindo aos filmes com legenda em inglês, que é uma língua que eu domino, e com áudio em espanhol. Minha namorada até entrou na onda também, que ela conhece muitas músicas em espanhol e começou a assistir comigo também. Ai, Jimmy, mas eu não tenho tempo pra fazer isso. Eu trabalho muito e não sei o que, não sei o que. Você sempre tem tempo. Eu tive uma aluna há 2 anos chamada Fernanda. Ela tinha 3 filhos e ela fazia o método enquanto ia no banheiro. Você pode fazer isso também, né? Tem muita gente que passa 1 hora no banheiro, 40 minutos sentado no trono lá, né? Então você pode pegar 25 minutos do seu dia e executar o método. Só depende de você. Se for uma prioridade pra você, você vai achar tempo pra isso. É normal em um dia ou outro você se sentir desestimulado ou não querer fazer. Por exemplo, desses 51 dias, por que eu coloquei o número 51? Eram para ser apenas 50 dias, mas no dia que o Bahia ficou na primeira divisão, eu não fiz o método. Então, desses 51 dias aí, na verdade eu fiz somente 50. E é normal, é como não ir na academia 2 ou 3 dias na semana. Não tem problema, isso não vai estragar seu shape. Contanto que você mantenha a constância ali, você pode comer uma pizza no final de semana, você pode comer um hambúrguer no final de semana. Isso não vai estragar seu shape. Guys, hoje é o dia 7 aprendendo espanhol. Eu aprendi algumas coisas, vou falar aqui pra vocês. E essa era a minha meta pra essa semana, né? Primeira semana, é isso mesmo, bem pouquinha coisa. Eu tô seguindo o método bem direitinho, então vamos ver meu progresso aí ao longo das semanas. Hola, soy Jimmy, soy de Brasil, tenho 27 anos e sou um professor. Pronto, é isso que eu sei falar por enquanto. Em questão de entendimento, né, eu consigo entender bem mais pelo fato de espanhol e português serem línguas bastante parecidas, mas fala por enquanto bem pouquinho mesmo. A partir da 2ª semana, eu comecei a focar bastante em música. O que eu fazia? De noite, eu fazia o método por 25 minutos, 30 minutos com os filmes. E durante o meu horário de almoço, eu estava sempre ouvindo uma música em espanhol. Aprendi bastante, eu pedi sugestões para vocês no Instagram, né? Vocês mandaram muita música. Meu aluno André mandou música. Cauane, minha aluna, também mandou música lá. Muita gente mandou música, recomendação, CNCO, Labios Compartidos, músicas que eu realmente gostei bastante. São músicas bastante animadas, mas é aquilo, não adianta você ficar só ouvindo passivamente. O que é que eu fazia? Eu pegava a música, ouvia a música, cantava por cima, e aí depois eu via a letra, ela toda, né? Primeiro eu cantava com o vídeo com a letra aparecendo, a lyric video, e aí depois eu pegava a letra sozinha e ia marcando as palavras que eu não sabia. Depois eu ia no dicionário, normalmente o Lingui, que é o que eu mais gosto, para fazer esse trabalho de tradução.
Eu acho que é a melhor opção. Inclusive, não é propaganda nem nada disso, é porque eu realmente uso e gosto. E aí eu via lá nas frases qual o contexto que aquela palavra melhor se inseria. E aí dali eu conseguia tirar o significado e entender aquela palavra naquela música. E outra coisa, muito cuidado com música, tá? Principalmente quanto à pronúncia. Da mesma forma que as músicas podem te ajudar a articular mais sons, a se familiarizar melhor com eles, elas também podem te ajudar a criar maus hábitos de pronúncia. Muitas vezes um cantor mescla um sotaque com o outro, aí soa um pouco esquisito, né? Quando ele vai cantar, quando ela vai cantar. Ou ele troca a tonicidade de uma palavra, isso que é mais sério, inclusive. Trocar a sílaba tônica de uma sílaba para outra, só para encaixar ali na melodia, para encaixar uma rima. E aí você pronuncia aquela palavra fora daquele contexto, daquele mesmo jeito, só que tá errado. Eu sempre dou um exemplo de um aluno meu que aprendeu a pronunciar harmony e melody com o Justin Timberlake, naquela música, né? There's harmony and melody for you and me. Eu não sei nem que música é, não lembro qual é a música, mas ele falava, né, toda vez harmony. Oh, I like the harmony of this song. Só que não é harmony, é harmony. Mas ele cantava assim por conta da música, né? Então, tome muito cuidado quando for aprender pronúncia com música. Eu cantava junto, mas o meu foco ali era vocabulário. Outra coisa muito importante, tente criar pequenas metas relacionadas a funções do dia a dia, que são tópicos de gramática, mas que você vai trabalhar a função. Não é pra você decorar regra nenhuma. Quando eu falei ali, olá, sou Jimmy, sou do Brasil, essas pequenas metas vão alavancar ainda mais o seu processo de aquisição. Isso vai tornar a sua base de conhecimento cada vez mais sólida. Lá no dia 32, eu já sabia falar algumas coisas no passado, no futuro. Quer passado? Quer passado? Quer passado? Então tome. Ayer fuimos al cine y vimos una película emocionante. ¿Qué presente? Tome. Desayuno a las 7:45 con 2 rebanadas de pan y una taza de café. ¿Qué futuro? ¿Qué futuro? Mo. Beleza. Mañana me voy a ir a la casa de mi abuela. E foi muito importante para ir expandindo meus horizontes. Tinha coisa que eu ouvia nos filmes que eu não sabia se era conjugação. Às vezes eu conseguia assimilar se era conjugação de passado, de futuro, porque eu já conheço as falas em inglês, em português, enfim. Então isso ajudava, obviamente, mas eu não tinha associado ainda a conjugação. E aí essas pequenas metas ajudam a dar uma clareada na mente a respeito disso. E a partir do dia 47, eu comecei já a parte do speaking, né? A parte do método que eu tenho que começar a falar. Eu, inclusive, não recomendo vocês fazerem isso logo de cara no inglês. Eu tô fazendo isso no espanhol. Eu tô pulando um passo do método, que agora tecnicamente seria assistir com legenda em espanhol e continuar só ouvindo. Eu tô assistindo com a legenda em espanhol e já tô falando também. Pelo espanhol ser um pouco mais fácil que o inglês, ser mais próximo, né, do português que o inglês, e por ser minha quarta língua, então eu já tô calejado com isso. Eu acho que se eu for seguir o método certinho agora, vai me desmotivar mais do que me incentivar. Eu tô pulando um passo do método para que isso se torne realmente um desafio. E tá sendo, mas tá muito legal. Algo que eu tô intercalando com as músicas hoje em dia, até porque eu não quero ficar ouvindo tanta música assim, né? Eu gosto de ouvir as mesmas que eu já ouvia antes e tal. É utilizar o ChatGPT. Tem dias que eu ouço música em espanhol e faço aquela mesma atividade. Tem dias que eu utilizo o ChatGPT para construir diálogos próprios ao meu nível. Pequenas frases no futuro, pequenas frases no passado. Você pode brincar com o ChatGPT e praticar esse speaking. Você pode se gravar falando, isso ajuda bastante. Para essas coisas assim de idioma, de identificar sotaque, meu ouvido é nojento. Então eu já tenho uma facilidade maior para ver onde é que eu tô errando, e comparar com a fala do personagem do filme que eu tô assistindo, ou até mesmo eu falando sozinho, ou utilizando o ChatGPT, ouvindo a gravação, né? Tô errando nisso aqui ainda, tô pronunciando isso aqui errado ainda, por que tá soando diferente? A base que eu tenho em fonética, em fonologia e dialetologia me permite analisar coisas e aprender coisas mesmo sem ter estudado esse idioma em particular. Por exemplo, uma coisa que eu percebi, mas que eu nem cheguei a conferir ainda, é que na pronúncia do B e do V, às vezes eles pronunciam um B, um som de B mesmo que a gente tem aqui no português, às vezes eles pronunciam com som de V, às vezes eles pronunciam como um bilabial fricative, como um V.
Eu não sei se todos esses são fonemas ou alofones do espanhol, né? Eu tenho que pegar depois para estudar. Mas como eu tô muito cedo no processo ainda, eu já anotei essas coisas no celular para posteriormente ir pesquisando. E agora eu tô começando a me preocupar um pouco com o sotaque também. Eu sei que esse não é o foco da maioria das pessoas que está aprendendo a língua. A pessoa só quer realmente se comunicar. Mas eu sou um pouco chato com isso. Meus alunos eu deixo eles livres para escolherem. Se eles falarem, Jimmy, eu quero aprender um sotaque americano. Jimmy, eu quero aprender um sotaque britânico, australiano, nigeriano, que seja. Eu vou ensinar aquele sotaque. Eu vou corrigir a pessoa já acertando as características daquele sotaque que a pessoa escolheu. E quando eu tô aprendendo uma língua, eu também faço isso, né? Eu já procuro seguir um sotaque específico. Eu escolhi o espanhol, por enquanto. Talvez eu mude depois, não sei ainda. Até porque eu acho que ninguém dos filmes de Harry Potter, ou pelo menos pouquíssimos atores, tem um sotaque espanhol. Assistindo a uns vídeos do YouTube, eu já consegui perceber que na Espanha eles utilizam o th sound como a pronúncia do Z, né? Entre outras coisas que eu não sei ainda. Acho que esse foi o fonema mais marcante. Mas agora é hora da verdade. Vou falar pra vocês um pouco da minha rotina em espanhol. É algo que eu já pratiquei, então vai estar mais fluido, creio eu. E depois eu falo uma mensagem de ano novo com o que vier na cabeça. Me despierto a las 7:45. Desayuno con 2 rebanadas de pan y una taza de café. Luego me ducho. Después comienzo a trabajar a las 7. Trabajo de las 7 a las... Comienzo a trabajar a las 9. Trabajo de las 9 a las 12. En la tarde almuerzo generalmente frijoles, arroz, pollo y ensalada. Si esto, vuelvo a trabajar a las 2. Trabajo de las 2 hasta las 6. En la noche ceno a las 6:10. Normalmente couscous con huevos y tomo un cappuccino. Después vuelvo a trabajar. Trabajo de las 7 hasta las 10. Después juego algunos juegos. Veo un episodio de una serie televisiva y me voy a dormir alrededor de medianoche. Tá, nada mal. Não tá 100%, mas para menos de 2 meses tá ok. Feliz Año Nuevo. Que en este nuevo año deseo que la alegría, la prosperidad y todo que es bueno llenen sus vidas. Que este 2024, yo acho que es así que fala, esté lleno de momentos especiales y experiencias hermosas. Tá, já tô conseguindo falar alguma coisa, né? Mas, Jimmy, você já tá fluente? Óbvio que não. É impossível você ficar fluente em 50 dias, né? Mas fluência em 6 meses é possível sim. Qual é essa fluência? É uma fluência nível C2? Não. É uma fluência que você vai ter o essencial ali, o básico. Mais do que o básico, eu diria. Você vai ter o confortável para se comunicar de uma maneira eficiente, que é o nível B2. Nenhum nativo, utilizando a linguagem coloquial, tem por que utilizar algo mais avançado do que um B2. O nível C1 você utiliza normalmente no ambiente corporativo, e o C2 em nível acadêmico, ou talvez se você for um juiz, um ministro do STF, algo desse nível assim, que você vai utilizar estruturas de nível C2. De qualquer forma, é importante você conhecê-las, você estudar a língua para você pelo menos entendê-las, mesmo que você não as utilize. Mas o meu objetivo agora com o espanhol é daqui a 130 dias, quando eu tiver ali com os meus 180 dias, eu já estar falando e ouvindo e provavelmente lendo também, escrevendo não é meu foco ainda, em um nível B2, em um nível Upper Intermediate. Ai, Jimmy, mas isso é muito pouco tempo. Eu sei, você pode demorar muito mais tempo com o método. Inclusive, eu vou começar a fazer aula de espanhol porque as aulas realmente aceleram o processo. Então, a minha intenção é que a partir do 4º mês, 3º ou 4º mês, eu já comece a fazer aula. Eu poderia continuar progredindo sozinho e talvez eu continue, mas se eu quiser ter resultados mais acelerados, como eu já tenho condições, eu posso
contratar um professor ou uma professora para eu adiantar esse processo. Inclusive, se esse for seu objetivo no inglês, você pode marcar uma aula comigo. Eu já conheço todos os truques da língua, de pronúncia, de gramática, de qualquer coisa, né? Eu já tenho um método muito bem estabelecido. No ano de 2023, inclusive, foram mais de 1.700 aulas. E assim, os resultados foram excelentes, como vocês podem ver em vários dos vídeos de aulas que normalmente eu posto nas outras redes. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, manda ele para quem está aprendendo algum idioma. And I'll see you next time. Cheers!